Oi, galerinha linda do meu coração, bora para mais uma aulinha de concordância? Ainda falando sobre concordância nominal, relação entre nomes, certo? É claro que existem vários fatores para concordância, mas Tia Kelly resolveu selecionar aqueles que mais caem nas provas, tá? Então a gente destaca aquilo que é mais comum. Atenção, atenção! Quando aparecerem as palavrinhas leso, incluso, anexo, kit, obrigado, tal. Essas palavrinhas, elas são variáveis, tanto que a gente diz assim, ó, a menina diz obrigada, concorda com a menina, com a mulher, ok? Obrigada, o menino diz obrigado, sempre, ok? Eu estou kit com você, nós estamos quites, eu estou kit, nós estamos quites. Ela é tal qual a mãe, elas são tais qual a mãe. Ou elas são tais quais as mães? Lembra que o tal concorda com o que vem antes e o qual concorda com o que vem depois, ok? Agora, uma palavrinha bem danadinha é a palavrinha anexo. Essa aqui pega muita gente. Por quê? Porque geralmente quando se coloca no texto, se coloca numa ordem inversa. Olha isso aqui. Foi anexo a carta ou documento. Então, quando aparecer a construção anexo, principalmente quando ela aparece, né, com o verbo foi anexo, você sempre vai pensar assim, quem que foi anexo ou o que foi anexo? O que foi anexo aqui, gente? O que? O documento. Então, o documento é o sujeito, certo? O documento, menino, o documento foi anexo, masculino, ó, masculino, masculino, certo? Então, quando eu falo foi anexo à carta, como a carta está muito próximo aqui, ó, o que o nosso cérebro faz? Ele vai para a concordância atrativa. Então, foi anexo à carta? Não, foi anexa à carta. O que foi anexo? O documento foi anexo à carta. Olha o acento grave aqui marcando o complemento aqui, tá? Agora, foi anexa ao documento a carta. Mais uma vez, ó, pega a construção e pergunta quem ou o que foi anexo aqui? O que foi anexo? A carta, sujeito no feminino, ó, a carta foi anexa. Então, a carta anexa, o documento anexo. Ok, gente? Muita atenção aí, ok? Agora, existe a expressão em anexo, que é uma expressão invariável. Então, se você estiver escrevendo e tiver a dúvida, é muito fácil. Substitui pela expressão em anexo, tá? A em anexo é invariável, então é em anexo para o menino e em anexo para a menina, ok? Ó, foi em anexo à carta ou documento, ó, é o documento anexo. Foi em anexo ao documento a carta, ó, é a carta em anexo, com a expressão em anexo invariável, ok? A olhos vistos, pseudo, alerta. Este alerta no sentido de quê, gente? No sentido de prontidão, estar de prontidão. Alerta, como que ele estava, certo? Advérbio de modo, ok? Monstro no sentido de importante, neste sentido, importante. Menos são construções invariáveis. Então, você sabe que não existe a olhos vistas nem a olhos vista, ok? Existem gramáticos que discutem isso, mas predominantemente falando, a construção é a olhos vistos, ok? Não existe pseuda, é sempre pseudo, ele é um pseudo atleta, ela é uma pseudo dentista, uma pseudo médica, ok? Alerta, atenção para o alerta, olha só, os soldados estão alerta. Se o sentido dentro do contexto for este de prontidão, eles estão de prontidão, gente, olha aqui, ó. É advérbio. E se for advérbio, lembra que o advérbio é uma classe gramatical invariável? Então não vai para o plural. Os soldados estão alerta. Todos ficaram alerta, esperando o sinal. Ok? Mas a palavra alerta também pode ser adjetivo, gente, ó. E quando funciona como adjetivo, aí claro, adjetivo é uma classe gramatical variável, não é? Diferente do advérbio, que é uma classe gramatical invariável. Então, os pais estão alertas, eles estão vigilantes. Então, pais alertas, olha só,
Muita atenção. Tem gente que diz assim, ah, a palavra alerta só existe no singular. Não. Alerta sendo advérbio invariável, fica sempre no singular. Alerta sendo adjetivo concorda com o nome a que se refere, ok? Bem, e a palavra, ó, a construção olhos vistos, ó. A aluna colou a olhos vistos, o aluno colou a olhos vistos, eles colaram a olhos vistos, invariável. Da mesma forma que menos, quando que eu uso menas? Para explicar que menos gramaticalmente não existe. Linguisticamente a gente sabe que existe. Linguisticamente muitas pessoas usam essa construção por falta de conhecimento, por vício de linguagem, né? Então, esse menos, gramaticalmente falando, ele não existe. Menos é uma construção que é marca de oralidade, é inadequado para a gramática, certo? Então, é um advérbio? É invariável, é sempre menos, advérbio de intensidade, ok? Ainda, gente, palavrinhas bem danadinhas, ó. A palavrinha meio é danadinho. Por quê? Porque meio tanto pode ser advérbio é invariável, como meio pode ser numeral, e numeral é uma classe gramatical variável. Então, como é que eu vou saber quando que meio é um advérbio e quando que meio é um numeral? Primeiro, depende da palavra que ele se refere, tá? Então, aqui, ela está meio cansada, ó. Meio está para cansada, que é um adjetivo. Se está para um adjetivo, só pode ser um advérbio, ok? Ela comeu meia maçã. Meia está para maçã, que é um substantivo. Se está para um substantivo, não pode ser advérbio, né, gente? Advérbio está para o verbo, para o adjetivo, para o próprio advérbio. Então, meia, se está para uma maçã, só pode ser o quê? Numeral, metade. Agora, professora, eu não consigo identificar assim rapidamente. Tem uma forma mais fácil? Sim, a gente substitui pela expressão um pouco ou pela palavra metade. Vamos lá, ó. Ela está meio cansada. Ela está um pouco cansada. Se ela está um pouco é advérbio de intensidade, certo, gente? Um pouco, muito. Eu tenho aqui advérbio. Se é advérbio é invariável. Ela está meio. O professor, ela está meia. Lembrando, essa é uma construção usual de fala, certo? Agora, é adequado para gramática? Não é adequado para gramática, ok? Ela comeu meia maçã, ela comeu metade. Para aqueles que gravam assim, meia não existe. Não, meia existe. Meia do pé ou meia numeral, tá? Metade da maçã. Se é metade da maçã, maçã é uma palavra feminina. Então, ó, meia-noite e meia é a metade da noite e meia hora, metade da hora. Agora, meio forte. Meio forte é metade do forte? Não, é muito forte. Ela está meio forte hoje. Ele está meio forte. Um pouco forte nesse sentido, ok? Porque a gente não tem como traçar ali a metade, né? É um pouco nesse sentido, certo? Bem, as palavras muito e bastante, mas duas palavras danadinhas que muito aparecem em provas. Muito e bastante podem ser advérbios também, quando acompanham o verbo, quando acompanham um adjetivo ou próprio advérbio, ou podem ser pronomes. E aí, gente, é que é interessante, porque se for advérbio, você sabe que advérbio é invariável. Agora, se for pronome, equivalendo a algum, pronome é variável, vai para o plural, fica no feminino, algum, alguma, certo? Então, elas estão muito cansadas. Como é que eu vou saber se muito aqui é um advérbio ou se ele é um pronome? Eu olho a palavra que ele se refere. Elas estão muito ou é muito cansadas? Muito cansadas. Se está para cansada, pensa comigo, cansada é adjetivo. Se está para adjetivo intensificando o adjetivo, só pode ser o que, gente? Advérbio. E se é advérbio, é invariável. Ela está muito cansada, elas estão muito cansadas, eles estão muito cansados. Vocês estão vendo que tudo pode mudar menos o advérbio? É invariável. Diferente daqui, ó. Elas resolveram muitas questões, ó. Muito está para questões, que é o quê? Um substantivo.
Se está para um substantivo, não pode ser advérbio. Se não pode ser advérbio, gente, o que que é? Substitui por algumas. Elas resolveram algumas questões. Opa! Se algumas, o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui pronome. Se é pronome, é variável, é as questões, muitas questões. Se fosse exercícios, muitos exercícios. Comprei muitos lápis, muitos cadernos, muitas canetas. Ó, variou. Da mesma forma acontece com a palavra bastante. Bastante também, da mesma forma que muito pode variar se for o quê? Um pronome definido, tá? Então, olha só, substituindo. Elas estão bastante cansadas. Se você substituir bastante pela palavra muito e funcionar, ó, você vai usar da mesma forma. Muito foi para o plural, bastante vai para o plural. Muito ficou no singular, bastante fica no singular, ok? Então, elas estão muito cansadas. Elas estão bastante, tem que ficar no singular, ó. Elas estão bastante cansadas. Por quê? Funciona como advérbio também, da mesma forma que muito. Agora aqui, elas resolveram muitas questões. Elas resolveram bastantes, ó, bastantes questões. Professora, pode ir para o plural? Sim, gente. Se equivaler a muitas, muitos, vai para o plural. Elas resolveram muitos exercícios. Elas resolveram bastantes exercícios. Eu comi muitos pães. Eu comi bastantes pães. Vocês estão percebendo? Então, muito cuidado, muito cuidado com a palavra muito e bastante. Por quê? Porque o vestibular ele pode cobrar de várias formas, né? Pode cobrar a classe gramatical? Sim. Então, pode perguntar se muito está funcionando como advérbio de intensidade, por exemplo, nos dois casos. Muito é advérbio de intensidade aqui? Sim. Muito é advérbio de intensidade aqui? Não. É pronome. Porque advérbio é uma palavra que não varia. Você já viu isso lá na nossa aula sobre advérbios, tá? Pode perguntar em relação à concordância nominal. Se varia, se vai para o plural, se não vai para o plural. Então, você tem que ficar bastante atento a isso, tá? Compreendeu? Viu como concordância nominal é muito importante lá para as questões que envolvem o adequado, o inadequado, linguagem formal, informal, norma padrão? Então, a partir de agora, você deve resolver, então, vários exercícios, todos os exercícios possíveis, os possíveis exercícios relacionados à concordância nominal, tá? Se quiser gabaritar, tem que treinar, certo, gente? Ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau!